documentos bíblicos. Os documentos bíblicos não simplesmente caíram do céu, literalmente, mas foram então escritos há muito tempo atrás, foram preservados pelo tempo, séculos e séculos e séculos, pessoas transmitindo esse texto, copiando, para que eles pudessem chegar até nós. E o estudo da autoria e da data nos ajudam a entender algumas perspectivas que os estudiosos desses livros têm e que vão influenciar bastante na interpretação que nós vamos dar aos textos um pouquinho para frente. Então, esse tema que nós vamos lidar hoje ainda é um tema bem introdutório, mas ele é importante porque lá na frente ele vai ter algumas implicações para a interpretação do livro, partindo então a partir dessas questões de autoria e data em que o documento foi escrito. Vamos começar com o livro de Daniel. Então, as problemáticas em torno do livro de Daniel podem ser resumidas da seguinte forma em relação à autoria e à data. Existem aqueles que, na posição tradicional, defendem que um homem chamado Daniel, que foi um cativo, um escravo, que se tornou uma espécie de governante ou líder, ou estadista em Babilônia e no reino dos Medos e Persas, que viveu por volta do 6º século antes de Cristo, que tenha sido ele a escrever então o livro que carrega o seu nome. Essa é a interpretação tradicional dentro da questão da autoria e da data do livro de Daniel. Entretanto, nós temos há alguns séculos já no nosso mundo o desenvolvimento de um método crítico histórico de estudo da Bíblia. Pessoas que questionam esses paradigmas tradicionais da fé cristã, da fé judaica. E eles pretendem que o livro de Daniel foi escrito por volta do 2º século antes de Cristo. Então, ou seja, 4 séculos depois da visão da data tradicional. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho se isso tem sentido ou não, as razões por detrás dessa ideia. E alguns também que defendem que o livro de Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo, defendem que talvez o primeiro núcleo do livro, especialmente os capítulos 1 a 6, podem remontar a tradições que vão até o 6º século. E aí o livro teria sido então editado ao longo dos séculos, até chegar à sua forma final por volta do 2º século antes de Cristo, que é por volta da época que ocorreu a revolta dos Macabeus. Inclusive, você tem na Bíblia Católica 2 livros de Macabeus, né? Primeiro e segundo livro é Macabeus, que não está então dentro do cânon protestante ou judaico das Escrituras. E então, em relação ao livro de Daniel, essa é a problemática. E em relação ao livro do Apocalipse, a problemática é saber quem é o tal do João. João é um nome muito comum, né? Na nossa época, pelo menos, né? No Brasil. E quem é esse João, autor do livro? É o mesmo que escreveu os evangelhos e as cartas? Ou é um outro? E se é, quem é e quando escreveu esse intrigante livro que é o livro do Apocalipse? Vamos começar com Daniel. E eu vou começar falando para vocês sobre aquilo que os estudiosos chamam de a tese exílica. E se você quiser mais informações a esse respeito, eu tiro desse livrinho aqui, olha. Estudos sobre Daniel, Origem, Unidade e Relevância Profética. Esse é um livro da Unaspres, a editora universitária do Unasp. E esse livro tem para vender por aí. Eu não sei exatamente o valor, mas se algum de vocês tiver interesse em adquirir, é um livro muito interessante, bem profundo, bem teológico, e alguma das coisas que eu vou falar com vocês eu tirei desse livro aqui em relação ao livro de Daniel, tá bem? Então eu estava falando para vocês, a primeira tese que a gente vai lidar é a tese exílica, que é a tese tradicional. Daniel, cativo, estadista na Babilônia, no 6º século, teria escrito o livro inteiro. E você encontra no texto do livro de Daniel, muitas vezes ele dizendo assim, eu, Daniel, dá uma olhadinha aí, no capítulo 8, versículo 1. E vamos dar uma passeadinha em alguns textos onde ele usa essa expressão, falando assim, eu, Daniel. Ele diz, por exemplo, no capítulo 8, verso 1,
no 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Ele fala, né? Eu, Daniel, estou aqui escrevendo. Olha o capítulo 9. No verso 2, a Bíblia diz assim: no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mais uma vez ele dizendo, eu, Daniel, eu vi, eu estudei a Bíblia, etc. Olha o capítulo 10, versículo 2 também. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Dá uma olhadinha no capítulo 11, no verso 1. Mas eu, no 1º ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Então vocês percebem aqui um padrão, né? Daniel falando de si mesmo como aquele que está então tendo essas visões, presenciando esses momentos históricos no ano tal, do rei tal, do povo tal que está dominando, ora é Belsazzar em Babilônia, ora é Dario entre os medo-persas. É eu, Daniel, que estou escrevendo para você. Interessantemente, se você volta para o capítulo 1, Daniel também está presente, mas o tom do livro agora, no começo, na primeira parte do livro, é em tom de 3ª pessoa. O autor fala de Daniel como sendo outro. Fala assim, Daniel, isso e aquilo. Por exemplo, o verso 6 do capítulo 1. Entre eles se achavam dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá uma olhadinha no verso 21 do capítulo 1. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E aí agora fala de Daniel como uma outra pessoa, entre aspas, né? Ele narra a história dele mesmo, dizendo, Daniel fez isso, Daniel fez aquilo. E aí você tem essa presença no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 6. Inclusive no capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então percebam que esse Daniel, que era um hebreu que estava escravizado em Babilônia, é personagem do livro inteiro. E em muitas partes do livro ele diz, eu, Daniel, tive essa visão, e a ideia é essa, que ele está escrevendo esse livro. Daniel é o seu autor. Entretanto, essa visão exílica, essa tese, ela é desafiada por muitos críticos que estudam a Bíblia, em troco daquilo que a gente chama de tese macabeia. A tese que relaciona, então, a autoria do livro à crise dos macabeus. Essa é uma abordagem crítica ao conteúdo do livro. O livro diz, eu, Daniel, escrevi. Mas os estudiosos críticos dizem, eu não confio nessa informação. Quem sabe que esse Daniel existiu? Quem sabe que esse camarada não está escrevendo em nome de um outro que existiu antes dele? Eu poderia escrever um livro dizendo assim, eu, Salomão, fiz isso e fiz aquilo, mas eu não sou Salomão. E aí os críticos da Bíblia começam a ter esse tipo de argumentação. Olha, quem garante que esse Daniel existiu? Quem garante que esse livro foi escrito por ele mesmo, naquela época, naquele contexto? Isso aqui pode ser uma novela, isso aqui pode ser uma mentira, isso aqui pode ser um documento com objetivos políticos, e não simplesmente uma verdade que teve um profeta, que teve visões, isso ou aquilo. Percebe como que funciona a abordagem crítica? Eles vão para o texto querendo negar as coisas para tentar entender o que está por detrás desse texto. Existe um Deus que mostrou o futuro para Daniel? Ou existe alguém lá no 2º século mentindo, dizendo ser Daniel e colocando ali profecias que na verdade não são exatamente profecias? E é aqui que se movimenta a discussão sobre a autoria e a data do livro. E isso vai ter interpretações. Isso vai ter implicações para a interpretação? Claro que sim. Se você partir dessa ideia que Daniel não existiu, ou que esse autor desse livro é um mentiroso, você vai interpretar de uma forma. Se você acredita que esse autor for um profeta inspirado por Deus, você vai interpretar de uma outra forma. Isso vai ter consequência para o nosso estudo adiante. Agora,
será que essas pessoas duvidam que Daniel tenha escrito esse livro só porque elas são críticas e chatas? Será que não tem nenhuma razão por detrás dessas críticas? E a tese é a seguinte: esse livro teria sido escrito ou editado, na sua forma final, no 2º século, durante a revolta macabeia. E as razões para a dúvida são as seguintes. Se o livro foi escrito 600 anos antes de Cristo, esse livro fez profecias exatas sobre o futuro do mundo a partir da perspectiva do profeta. O profeta diz: depois de Babilônia vai vir o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa vai vir o Império dos Gregos. E ele está acertando as profecias. Agora, se o livro foi escrito no 2º século, os gregos já estão reinando. E aí o camarada está escrevendo uma história como se fosse uma profecia. Ele está mentindo, ele está enganando. Entendeu? É como se eu tivesse assim, escrevendo hoje a história antes que o presidente Lula tivesse sido eleito. E eu diria assim: eu vi um sonho que surgiria um homem barbudo sem um dedo para governar o Brasil. E aí vou contando a história. E depois dele surgiria uma mulher com o nome Dilma. Só que eu estou escrevendo da perspectiva de quem já sabe a história. E agora eu estou tentando enganar as pessoas que eu tinha profetizado o governo do Lula e da Dilma antes que eles existissem. Está entendendo como está funcionando o problema aqui? E essa é a primeira questão que a gente lida quando a gente vai trabalhar a autoria e a data do livro de Daniel. A segunda questão são problemáticas linguísticas do livro, que usa vocabulário de origem grega. Dá uma olhadinha no capítulo 3 do livro de Daniel, e eu queria levar vocês a uma discussão interessante. Dá uma olhadinha no verso 5. Aqui se fala de uma lista de instrumentos musicais, e a Bíblia nos diz assim: e no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Sabe o que os estudiosos perceberam aqui? Que nesses vários instrumentos musicais existem 3 palavras de origem grega. Seriam ali as palavras traduzidas como harpa, saltério e trombeta. 3 instrumentos musicais. E aí os camaradas começam a dizer o seguinte: opa, então quando esse livro foi escrito, o autor já tinha contato com a cultura de quem? Dos gregos. E os gregos só vão se tornar dominantes no Império Mundial depois do 6º século, lá para o 3º, 2º século antes de Cristo. Então eles estão dizendo assim, tá vendo? Aqui no texto tem palavras de origem grega. E como é que se explica isso? E aí se cria essa teoria de que então Daniel estaria vivendo, esse autor que se passa por Daniel está escrevendo já na época dos gregos. E sabe que antes eles pensavam que tinha 15 termos gregos no livro de Daniel. Mas aí eles foram descobrindo que esses outros 12 eram, na verdade, termos persas, que depois os gregos vão usar. E em relação a esses 3 termos aqui, nós precisamos entender algumas coisas simples e importantes. De fato, existe a tradição e o uso grego dessas palavras, mas não necessariamente a sua origem é grega, e ainda que for, a língua grega é anterior ao Império Grego como um Império Mundial. Então pense o seguinte, a língua inglesa já existia antes que os Estados Unidos se tornassem o império que é hoje. Então é natural. Existiam palavras, e interessante também que o livro de Daniel é um livro poliglota, não sei se você sabia disso. É um livro primeiro escrito em aramaico e depois em hebraico. Então existe aí mais de uma língua dentro do livro de Daniel. E tem essas palavras de origem persa e tem essas palavras de origem grega. O que isso prova? Nada. Só prova que ele conhecia palavras diferentes. É igual eu, posso conhecer palavras em francês, palavras em inglês, em italiano, em alemão, mas isso não prova
que eu sou um mentiroso escrevendo bobagem. Concorda comigo? E essa é a questão. O terceiro ponto que se levanta a respeito da autoria do livro de Daniel tem a ver com um personagem da história que talvez você conheça ou não, que se chama Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um camarada importante dentro do contexto da Guerra dos Macabeus. Ele foi um rei, um líder grego pagão, que invadiu o templo de Jerusalém e profanou o templo. Sacrificou porcos lá dentro, fez coisas ruins, etc. E muitas pessoas ligam esse Antíoco Epifânio a algumas questões do livro de Daniel, especialmente no capítulo 11. Entretanto, pouca harmonia há entre Daniel 11 e 1º e 2º Macabeus, que são livros escritos dentro desse contexto de Antíoco. O que isso revela? Que o autor que escreveu Daniel capítulo 11 não estava tratando, pelo menos de forma direta, das questões relacionadas com a Guerra dos Macabeus, como os dois livros católicos tratam. Você não tem essa harmonia entre Daniel 11 e os livros dos Macabeus. De forma que o resumo de tudo isso que eu estou colocando para vocês é o seguinte: você questionar a autoria e a data do livro de Daniel porque você não crê em profecias do futuro é simplesmente uma postura ignorante e ateia da realidade. Isso não tem nada a ver com o texto em si, tem a ver com o fato das pessoas não acreditarem em Deus. Então eu não acredito em Deus que ele profetiza o futuro. Então eu invento uma teoria para explicar que esse livro, que é um livro profético, está errado, pelo simples desejo que eu tenho de que Deus não exista, de que a Bíblia seja uma bobagem. Então, ou seja, você está partindo de um pressuposto que você quer que o livro seja errado, e aí você defende isso, e defende uma teoria. E essa não é uma forma muito boa da gente tratar com honestidade o texto em si. Ok? As palavras gregas lá de Daniel 3, de fato, somente uma delas não é encontrada antes do 2º século. As outras duas também já existiam antes. Agora, uma outra questão interessante. O conhecimento que era produzido naquela época não era armazenado em computador. Não era armazenado em biblioteca como nós temos hoje. De forma que muita coisa que era produzida na época pode ter se perdido. E a gente não tem acesso a essas palavras antes do 2º século, mas provavelmente elas poderiam existir. O conhecimento da história não é um conhecimento tão objetivo, a gente não sabe tudo o que aconteceu, mas a gente sabe que o texto foi preservado e que revela verdades importantes para nós até o dia de hoje. Isso é o que nos importa. Outra coisa, a questão de Daniel 11, ainda que Antíoco Epifânio estivesse ali descrito, não haveria nenhum limite para a sabedoria de Deus em mostrar isso profeticamente ao profeta. Mostrar a Daniel aquilo que viria a acontecer no futuro. Olha, virá um rei, fará coisas erradas e etc. Deus conhece o futuro e tem poder de mostrar o futuro para os seus servos, os profetas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, da nossa parte, nós mantemos a coerência e a fidelidade ao que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu, Daniel, escrevi o livro, nós acreditamos. Nós não estamos buscando criticar a palavra de Deus, mas aceitar o que ela diz e aprender com ela. Nós acreditamos, pelas datas que Daniel escreve no seu livro, ele fala do reinado de Ciro, de Belsazar, de Nabucodonosor, de Jeoaquim. E por essas datas nós sabemos que ele viveu por volta do 6º século antes de Cristo. E nós aceitamos como fidedignos e corretos os seus textos, as suas profecias, através das quais Deus nos mostra o futuro. E isso é tão interessante que quando você chega em Daniel capítulo 9, você percebe algumas questões interessantes ali. Em Daniel 9 existe aquilo que a gente chama da profecia das 70 semanas. E nessa profecia, a gente pode de repente em um outro momento estudar ela mais detalhadamente, existe uma ideia interessante. Dá uma olhadinha no verso 24. E aí a Bíblia nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Se você olha o verso 26, ali se diz que depois de 60 semanas e 2 semanas, será morto ungido. Ungido é a palavra para Messias. Agora entenda uma coisa. Daniel está falando no capítulo 9 de um Messias ungido que seria morto. E nós entendemos nesse contexto que essa morte iria dar fim ao pecado, cessar a transgressão, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. É aquilo que nós cremos a respeito de quem? De Jesus Cristo. Ele é aquele que através da sua morte como ungido, então, perdoa os nossos pecados, nos expia da nossa iniquidade, da nossa culpa e etc. Agora entendam uma coisa que é o argumento que eu quero mostrar para vocês. Algumas pessoas dizem que Daniel não foi escrito no 6º século antes de Cristo, foi escrito no século II, para tentar justamente escapar dessa ideia que Daniel profetizou o futuro com fidelidade. Está entendendo o que eles estão querendo dizer? Não, Daniel é uma bobagem. No 2º século ele escreveu, ok. Mas ainda faltavam 200 anos para Jesus nascer, viver e morrer por nós, ressuscitar e vencer a morte. Então, mesmo a teoria mais liberal, que quer negar o conteúdo do livro de Daniel, diz que ele foi escrito 200 anos antes de Cristo. E 200 anos antes de Cristo a Bíblia diz que o Messias viria para ser morto, para perdoar os nossos pecados. A visão mais liberal do texto ainda tem que admitir que o texto profetizou o futuro e Jesus veio, morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Não é interessante isso? Eles tentam negar aquilo que a Bíblia diz de todos os jeitos, mas mais cedo ou mais tarde a palavra de Deus prevalece contra o engano. Vamos para o livro do Apocalipse para a gente caminhar para o fim. E vamos tentar entender agora algumas questões interessantes sobre a autoria e a data de composição do livro do Apocalipse. E agora nós vamos sair dessa expressão eu, Daniel, para encontrar a outra expressão, eu, João. E a Bíblia nos diz assim, dá uma olhadinha aí no verso 4 do Apocalipse capítulo 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós, outros. Olha o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vai para o final do livro, capítulo 22, verso 8. E aí o livro do Apocalipse inteiro, ele vai descrevendo as visões, o que está acontecendo, o que ele está vendo. E chega no verso 8 do capítulo 22, no finalzinho do livro ele escreve: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele então me disse, não faças isso. Eu sou conservo teu dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora, a grande questão é quem é João? João é aquele discípulo amado que vai escrever o evangelho, que escreve as cartas, aquele que reclina o seu rosto sobre o peito de Jesus na última ceia. Será que é a mesma pessoa ou uma pessoa diferente? E sabe que existem teses e teses e teses de doutorado para tentar responder essa pergunta. A gente acha que as questões bíblicas são simples, mas elas não são. E quais são as razões da dúvida? Bom, uma das mais importantes é que o texto do livro do Apocalipse em grego é um texto de pior qualidade do que o texto do Evangelho e do que o texto das cartas de João. Então, quando os estudiosos pegam esses textos e comparam entre si,
eles percebem o seguinte: bom, esse camarada que escreveu aqui o Apocalipse, ele não era muito bom de grego, não. Vamos pensar que ele escrevesse coisas que do português seriam mais ou menos assim: nós vai, nós fumo. Você entende o que ele quer dizer? Você entende. Na hora de traduzir, o tradutor elimina esses erros. Ele escreve direitinho: nós vamos, nós fomos. E você que lê em português nem percebe os erros. Mas quem lê o grego, percebe. Nós vai. Pô, mas João, como é que tu escreve um negócio desse, João? E é assim mesmo. E algumas pessoas dizem, quando vão para o Evangelho de João, a linguagem é simples, mas aí está bonitinho: nós vamos, nós fomos. E lá no Apocalipse está diferente. Então as pessoas pensam o seguinte: bom, esse João do Apocalipse é diferente do João do Evangelho. Você percebe isso pelo vocabulário dele. Isso é interessante. Agora, ainda assim, essa objeção não é irrefutável. Vamos dar uma comparada entre algumas coisas no Evangelho de João e no Apocalipse. Dá uma olhadinha lá, João capítulo 1, verso 1 e o verso 14. E talvez aí seja um texto muito importante, muito famoso, talvez até um dos mais importantes, né, de todo o Evangelho. Quando João vai nos dizer a respeito de Jesus, de quem ele é. E a Bíblia nos diz assim: e no princípio era quem? O Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai para Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E, interessantemente, aqui nós teremos um outro momento em que Jesus também será chamado de o Verbo de Deus. E a Bíblia diz assim: ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Você não encontra Paulo chamando Jesus de o Verbo. Interessante isso, Paulo escreveu muito do Novo Testamento. Você não encontra Lucas chamando Jesus de o Verbo, mas você encontra quem? João, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. Interessante esse ponto. Inclusive aquele outro ponto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Está lá no Evangelho. E o livro do Apocalipse é o livro que mais contém alusões ao termo Cordeiro. A presença do termo Cordeiro. Acho que das 30 vezes que o termo Cordeiro aparece no Novo Testamento, se eu não me engano, 29 estão no Apocalipse. E a outra em João. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, em Apocalipse 13, verso 8, por exemplo. E em muitas outras partes do livro. Uma outra questão interessante para a gente terminar essa parte. João 21, verso 24. É o finalzinho do Evangelho de João, e ali nós temos uma questão interessante também, que é a ideia das testemunhas de Cristo, e que o Evangelho está baseado em alguém que viu Jesus. E ele diz assim no verso 24 do capítulo 21. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo: eu escrevi porque eu vi. Vai para Apocalipse capítulo 1, verso 2. Mais um paralelo interessante. A importância de João chegar e dizer: olha, eu vi. Eu não estou contando uma história da qual eu simplesmente ouvi falar. Eu conheci Jesus. Inclusive ele diz isso na primeira carta de João também, né? Com respeito ao verbo da vida que nós apalpamos, que nós vimos com nossos próprios olhos. E no capítulo 1, verso 2 de Apocalipse, a Bíblia diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo aquilo que ele viu. Ele está se preocupando em dizer: eu vi essas visões da besta, do fim do mundo, da volta de Jesus,
das 7 trombetas, das 7 pragas, das 7 igrejas e etc. Possivelmente, o Apocalipse foi escrito antes que o Evangelho de João. Você sabia disso? O Evangelho de João provavelmente foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E isso pode ajudar a gente a entender por que o texto do Apocalipse é pior do que o texto do Evangelho. Entenda uma coisa. A Bíblia diz que João, do Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos quando teve a visão do Apocalipse. Então percebam, uma pessoa presa, ela talvez está sozinha. E vamos pensar que ele tinha lá um pergaminho para escrever essa visão, mas ele não era muito bom de grego. João, ele era o quê? Ele era um hebreu da Palestina. E ele escreve com o grego que ele sabe naquela situação. Nós fomos, mas ele sabe o que está escrito ali. Quando ele sai daquela ilha e volta para Éfeso, ele tem ali a presença da igreja. Pessoas que poderiam ajudar ele a escrever o Evangelho, e o Evangelho saiu mais bem escrito, mais bem corrigido. Ele estava numa situação mais confortável, já não estava mais preso. Está entendendo a diferença das situações? E isso pode explicar, então, algumas das diferenças entre o texto. Agora, em que data foi escrito o livro do Apocalipse? Os estudiosos colocam entre o ano 80 e 96, que foi durante o reinado do imperador Domiciano. Ok? E Policarpo escreve a respeito disso. Policarpo foi um discípulo de João, conheceu João pessoalmente. Ele fala que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano, o imperador de Roma, então entre o ano 80 e 96. E por que isso é importante? Domiciano foi o primeiro imperador de Roma a demandar a adoração de todas as pessoas a ele. E é nesse contexto, é nesse pano de fundo histórico, que a Bíblia talvez fale, né, da adoração à besta, adorar a criatura em lugar do Criador, de não sermos covardes, de lutarmos contra os poderes desse mundo que querem se colocar no lugar de Deus. E houve uma crise muito grande com esse imperador Domiciano para ser adorado, e os cristãos não o adoravam. Talvez até por essa razão João tenha sido exilado na ilha de Patmos, que era uma espécie de Alcatraz da época, uma prisão. E aí você começa a entender um pouco a dinâmica do que está acontecendo na vida desse homem. E eu queria fazer o resumo para vocês essa noite, para vocês poderem ir para casa. Autoria e data são temas importantes, mas nem sempre estão tão claros na Bíblia. João não diz, eu sou João, aquele que era discípulo de Jesus. Daniel também não diz, e se alguém fosse mentir em nome de Daniel, menos ainda. E você percebam que são questões complicadas, interessantes, que lançam a gente no pano de fundo da produção desses livros. A gente poder ter um pouquinho da informação do bastidor do que está acontecendo. E a gente vai, então, para a história do texto. Como é que esse texto chegou até nós? E como que isso vai afetar a nossa interpretação? Tudo isso nos faz ficar mais perto da realidade do livro do Daniel, do livro de Apocalipse, e nos prepara para entender as suas lições. E hoje eu vou repetir para vocês o desafio que eu dei para vocês na semana passada. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham lido o livro de Daniel inteiro, o livro do Apocalipse inteiro. Parabéns àqueles que leram. E o meu desafio é que leiam de novo. Sabe por quê? Porque a gente tem que acostumar com o texto. E nunca é demais ler. Tentem ler em uma sentada só. Se não conseguirem, pode ler cortado. Mas se conseguirem ler o máximo de vezes que puderem, o livro inteiro, para vocês irem tendo essa visão do todo, essa visão dos temas que eles estão tratando, das imagens, das cenas, dos personagens, da história, da dinâmica, para que isso fique bem familiarizado na mente de vocês, que vai nos ajudar bastante quando a gente for entrar nas interpretações de algumas das questões deste livro. Na semana que vem, provavelmente a gente ainda não vai entrar na interpretação. Provavelmente eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre preterismo, futurismo e historicismo, que são escolas de interpretação do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito tendo em vista o passado, a história ou o futuro. O que você acha? Venha na segunda-feira que vem
esteja preparado para ter algumas respostas a esse respeito. Será que tudo isso só tinha a ver com o que João viveu lá naquela época? O que Daniel viveu lá? Será que isso tem a ver somente lá no futuro, daqui 100 anos? Ou será que isso tudo tem a ver com a história da humanidade inteira? E como é que a gente vai aplicar esse texto à nossa história? Será que tem Revolução Francesa aí no meio? Será que tem Revolução Industrial? Será que tem Revolução de Comunicação? Será que tem século XXI no livro do Apocalipse, no livro de Daniel? É isso que nós vamos descobrir na segunda-feira que vem. Por agora, vamos nos levantar e vamos terminar esse estudo orando ao Senhor, agradecendo por Ele. Eu sei que não é um tema tão fácil como a gente gostaria, mas é importante parar para pensar. E a gente vai crescer no conhecimento e na graça de Jesus e poderemos estar prontos e mais preparados para viver uma semana ao lado dEle, amando, perdoando, sendo felizes e fiéis pela graça de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso e querido, muito obrigado pela graça do Senhor Jesus que se manifesta na nossa vida, Pai. Obrigado porque um dia Daniel viveu, João viveu, e esses profetas foram usados por Ti para ter visões, sonhos, e para escrever esse texto que chegou até nós como luz da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer por eles e agradecer por esse texto que está no nosso coração. E nós queremos Te pedir que o Senhor a cada dia nos ensine a entender a Tua verdade e, acima de tudo, a praticar a Tua vontade para as nossas vidas. Guarda a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida espiritual. Dá-nos a Tua paz e graça. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.